No começo do episódio, vemos o Shimura, que diz. O episódio 7 começa com o Shimura falando que, se existe um problema, temos que ir direto à raiz e eliminar completamente, para que o mesmo erro não aconteça de novo. Para isso, ele precisa avaliar a situação direito. Produtos parecidos com Rosemarine já chegaram ao mercado e estão sendo vendidos pela metade do preço. É mesmo tão fácil copiar em apenas um mês? Não, ninguém é tão talentoso assim. Alguma coisa deve ter acontecido. O Shimura tá perdido nos pensamentos quando, de repente, Sylphie começa a tocar uma música na guitarra. Olhando para ela, o Shimura comenta. Essa música roubou meu coração. Enquanto pensa mais sobre isso, uma solução vem à mente. Alguém deve estar roubando as Rosemarine. Talvez esteja acontecendo na vila. Alguém do nosso país está pegando e vendendo em outro lugar. Mas por quê? Nesse momento, o Mandra aparece e conta que as Rosemarine distribuídas na vila não estão funcionando. O Shimura fica chocado e percebe que os produtos estão com defeito. Para investigar, ele vai até a vila, onde vê que os monstros destruíram as plantações. Os aldeões dizem que, se isso continuar, o fornecimento de comida vai entrar em colapso. Enquanto o Shimura tenta encontrar os dispositivos, o Mandra avisa que o estão recebendo a mesma reclamação de todo o país. Ele então verifica o campo, mas descobre que tudo desapareceu. Vendo isso, ele vai checar outro local onde as Rosemarine estavam armazenadas, só para descobrir que todas sumiram. Na cena seguinte, ele conclui que, como as Rosemarine sumiram, tudo desmoronou, e é por isso que os monstros começaram a causar destruição. O Mandra pergunta. O que fazemos agora? Checamos as outras vilas também? O Shimura suspeita que algum aldeão esteja roubando as Rosemarine e revendendo. Ele pede todas as localizações e datas das reclamações. Mais tarde, ele e o Mandra chegam a uma vila. O Mandra questiona. Por que viemos para um lugar de onde nem recebemos reclamações? O Shimura se esconde atrás de uma árvore e sussurra. Não faz barulho, senão alguém pode nos ver. O Mandra acha estranho, mas pensa. Bom, é o Shimura e então ele deve estar fazendo algo importante. Quando ela está prestes a dizer algo, o Shimura interrompe. Só fica bem aí onde você está. Ela sente que algo está prestes a acontecer entre eles. Então, eles notam algumas pessoas invadindo a plantação e roubando as Rosemarine. Chocada, o Mandra usa seu poder de fogo para iluminar o local. O Shimura diz. Como eu pensei, e são ladrões. Ele encara os ladrões e diz. Vocês roubam essas Rosemarine e vendem no reino do caos, não é? Depois, exige saber. Quem tá por trás disso? O ladrão dá um sorriso debochado e responde. Isso a gente nunca vai te contar. De repente, ele avança para atacar o Shimura. Antes que consiga acertá-lo, o Mandra reage rápido e derruba o ladrão. Ela começa a lutar com eles, mas, assim que tem uma chance, os ladrões fogem. O Mandra tenta persegui-los, mas o Shimura impede. Não precisa. Eu já coloquei meu plano em ação. Na cena seguinte, vemos Buta Galion, ou melhor, Galin. Ele faz entregas para o rei, que fica impressionado e diz. Você tá entregando tudo bem rápido. Tá produzindo um produto que só o exército demônio conseguia fazer. E mais do que isso, tá produzindo em grande escala. Você é um comerciante tanto. Galin responde humildemente. É nada. O trabalho de um comerciante é só fornecer aos clientes o que eles querem. Eu faço o que for preciso para isso acontecer. Enquanto vai embora, ele pensa consigo mesmo. Sou um comerciante excepcional. Tenho 2 títulos, o lucro e o mercador da morte. Ele reflete. O que é necessário para alguém ficar extremamente rico? A resposta é simples, comprar barato e vender caro. Essa é a regra fundamental dos negócios. É por isso que comerciantes sempre procuram as melhores ofertas. Um produto se torna inútil quando começam a espalhar rumores sobre ele. Um comerciante esperto compra antes que as pessoas percebam o valor real e vende por um ótimo preço. Quando ouvi que o exército demônio tinha entrado em contato com o reino do caos, fiquei com inveja. O rei demônio é um gênio. Se ele faz um movimento, significa que há um lucro enorme envolvido. Isso quer dizer que a oportunidade é incrível. Quando vi o produto que eles estavam vendendo, até eu fiquei surpreso. Sabia que as Rosemarine valeriam uma fortuna.
Tentei copiá-las imediatamente, mas me disseram que era difícil demais. Uma pessoa normal desistiria depois de ouvir isso. Mas eu sou um comerciante. E se um comerciante não consegue obter algo, ele rouba. Então foi exatamente isso que eu fiz. Se o rei demônio descobrir, provavelmente vai me chamar de covarde. Mas tudo bem. Nos negócios, não existe certo ou errado. Na cena seguinte, Galen está prestes a se encontrar com o rei novamente, mas é detido no portão. Ele é preso e levado até o rei. Chocado, ele pergunta: o que significa tudo isso? O rei responde: as Rosemarine que você trouxe recentemente são completamente inúteis. Ao ouvir isso, Galen congela. Deve ter algum engano. Eu jamais ousaria vender algo defeituoso para você. Mas o rei, agora furioso, grita: como ousa tentar me vender esse lixo? Galen fica atordoado, pensando: no que está acontecendo comigo? Eu só roubei essas pedras e vendi pro rei. Como as Rosemarine ficaram defeituosas? Eu caí numa armadilha maior do que imaginava? Ele fica sem palavras. Vendo seu silêncio, o rei diz: não se preocupe. Vamos conseguir nossas respostas de outra forma. Nesse momento, o Shimura entra na sala. Ao vê-lo, os olhos de Galen se arregalam. Esse é o Shimura. O humano absurdamente talentoso que, do nada, virou um dos 4 grandes do exército demônio. Ouvi dizer que ele é tão poderoso que já tomou o controle de vários chefes. Ele é a pessoa mais perigosa do exército demônio. Mas por que ele está envolvido nesse caso? O Shimura explica. Todos sabem que o exército demônio tem desenvolvido um novo tipo de item mágico chamado Rosemarine. Recentemente, percebemos que elas estavam sendo roubadas. Não podemos ignorar isso, porque precisamos proteger nosso exército e nossa cidade. Então criamos Rosemarine falsas. Elas parecem reais, mas não têm poder nenhum dentro delas. O rei assente com a cabeça. Vocês disfarçaram bem. Nem eu percebi a diferença. Então, o Shimura se lembra da noite em que teve uma conversa com Sylphie. Ele tinha dito para ela: precisamos fabricar essas Rosemarine falsas hoje à noite. Sylphie respondeu: beleza, mas primeiro eu preciso de açúcar. Me arranja um pouco. O Shimura concordou, trouxe o açúcar e Sylphie começou a trabalhar nas cópias. Voltando ao presente, o Shimura continua. Primeiro, rastreamos quais vilas estavam reclamando do roubo das Rosemarine. Depois, descobrimos qual vila seria o próximo alvo. Quando fomos até lá, encontramos os ladrões. Depois disso, espalhamos as Rosemarine falsas em várias vilas. Então, ele se vira para Galen. Agora me diz: como essas Rosemarine falsas foram parar com você? Galen entra em pânico. Eu caí direto na armadilha do Shimura. Ele montou esse cenário inteiro só para me desmascarar. E fez isso bem na frente do rei. Não tem saída para mim. Desesperado, ele implora. Foi tudo um mal-entendido. Eu nunca quis que isso acontecesse. Na sua mente, ele pensa: posso recomeçar do zero se eu implorar assim. Só preciso fugir daqui primeiro. Mas o rei não se convence. Em vez disso, ele solta seu crocodilo para devorar Galen. Enquanto o crocodilo avança, Galen pensa: preciso sobreviver pelos meus filhos. Eu não posso morrer aqui. No instante em que o crocodilo está prestes a mordê-lo, o Shimura intervém e o afasta com um golpe. O rei fica furioso. Como ousa interferir nas minhas ações? Eu nunca te dei permissão para fazer isso. O Shimura hesita, mas responde: eu só interferi no crocodilo, não nas suas ordens. Mas o rei continua irritado. Então me diga: por que você está se sacrificando por esse homem? O Shimura responde calmamente: eu não estou me sacrificando. Eu o salvei porque isso é vantajoso para você. Se Galen morrer, seu reino inteiro vai desmoronar. O rei dá uma risada debochada. Meu reino vai cair só por causa de um comerciante? Eu posso fazer negócios com qualquer um se ele não é especial. O Shimura sorri de canto. Mas o pó laranja é importante para você, não é? Ele continua. Como você sabe, o reino do caos é construído em torno da mineração de ouro. Mas, nos últimos anos, os depósitos de minério diminuíram bastante.
Agora, o ouro precisa ser extraído com mais eficiência do minério. Para esse processo, o pó laranja é essencial. Quando se infunde magia nele, ele extrai ouro puro do minério. E adivinha quem controla todo o comércio de pó laranja? Galien. E Galion é o único que administra esse negócio. O rei debocha. E daí? Posso simplesmente passar o trabalho para outro comerciante. O Shimura balança a cabeça. Não, só Galion pode obter esse pó. Ele precisa ser importado de um país distante chamado Toki, mas Toki proibiu sua exportação devido a uma guerra civil que aconteceu no passado por causa dele. Galion é o único com permissão para fazer negócios lá. Ele é o único que pode trazer esse pó. Galion fica atônito. Como você sabe de tudo isso? O Shimura dá um sorriso de canto. Se fosse possível, por que não produzir ouro por conta própria? Mas então ele se lembra que isso era impossível. Ele explica. Durante a guerra, quando os suprimentos estavam escassos, Galion entrou em cena, fornecendo comida e recursos para nações em dificuldades. Gratos, eles concederam a ele direitos exclusivos de comércio. Toki foi uma delas. Então, rei, se você matá-lo, isso vai te custar caro. Percebendo a gravidade da situação, o rei fica momentaneamente sem palavras. Então, ele pergunta. Mas por que você está me contando tudo isso? Somos concorrentes. Se meu país cair e Galion morrer, isso não seria vantajoso para você? Galion também se pergunta por que o Shimura está me ajudando. O exército demônio é rival do reino do caos. Se este país colapsar, eles saem ganhando. Então por que ele está fazendo isso? O Shimura responde. Se alguém precisa de ajuda e você pode ajudá-lo, você não deveria? Nem tudo na vida é sobre lucro e prejuízo. Às vezes, é sobre humanidade. Ou sou o único que pensa assim? Ao ouvir isso, tanto o rei quanto o Galion ficam chocados. Então, de repente, o rei cai na gargalhada. Depois de rir por um tempo, ele diz: Vou dormir. Estou exausto. E, assim, ele vai embora, poupando a vida de Galion. Enquanto o rei sai, Galion se pergunta dele até conseguiu fazer o rei rir. Qual é o verdadeiro objetivo desse homem? Ele deve querer dinheiro de mim. O Shimura então suspira dramaticamente. Isso foi aterrorizante. Minhas pernas estão tremendo. Galion, você poderia me ajudar a sair daqui? Ainda em choque, Galion o ajuda a sair. Enquanto eles deixam o local, Lulu chega com os ladrões que, na verdade, são apenas crianças. Ao ver Galion, as crianças correm até ele, gritando: Pai! Estamos tão felizes que você está vivo. Galion fica surpreso. Como vocês chegaram aqui? Lulu responde. O Shimura nos disse para trazê-los. Galion fica ainda mais surpreso. O Shimura então diz: Fiz algumas pesquisas sobre você, Galion. Descobri que, enquanto fazia negócios em zonas de guerra, você encontrou crianças órfãs e as acolheu. As crianças protestam. Não. Nós escolhemos trabalhar com ele. Ele nunca nos obrigou a nada. O Shimura assente. Quando soube delas, não podia deixar você morrer. Fico feliz que tenha se reunido com seus filhos. Tomado pela gratidão, Galion percebe que o Shimura arriscou a própria vida por mim. Na cena seguinte, o Shimura diz: Quero que você cuide das vendas das Rose Marine para nós. Galion, chocado, pergunta: Mas por que você confiaria um trabalho tão importante a mim depois de tudo que eu fiz? O Shimura responde: Porque eu já tenho responsabilidades demais. Preciso de um comerciante confiável para cuidar da distribuição. Tocado, Galion aceita. Por meus filhos, terei que mudar a forma como faço negócios. Quando o Shimura está prestes a partir, Galion se lembra de algo. Ah, quase esqueci. Um amigo comerciante me disse que tem acontecido algumas atividades preocupantes no território do Rei Demônio. O episódio termina com uma figura misteriosa soltando um sibilo como uma cobra. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de curtir e se inscrever. Nos vemos no próximo.